Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva, nessa segundona, a partir de agora. Muito obrigado a você aqui sintonizado na TV Jornal e também nas plataformas digitais. Muito obrigado a você também que assina, lê na Gazeta de Limeira também em suas plataformas digitais. A partir de agora, informação, opinião, debate, discussão, isso e muito mais no programa desta noite. Teremos a primeira semifinal da Libertadores da América, envolvendo dois times de muita tradição e muito peso no futebol brasileiro, Grêmio e Flamengo. O primeiro jogo acontece em Porto Alegre e depois a volta no Maracanã. Mengão recebendo o time do Renato Gaúcho, do Renato Guadalupe. Enfim, para esse primeiro jogo, vamos então à enquete de hoje. Quem é que ganha? Grêmio, Flamengo ou empate? Participe da nossa enquete no final do nosso programa. Vários brindes para você e entre eles já vou mostrar aqui essa camisa aqui que o Roberto trouxe, essa bonita camisa do Uruguai. Olha que beleza, o tecido dela então é uma beleza, mas isso aqui não é para você que é... Aqui uma camisa muito bonita, tecido maravilhoso, uma camisa promocional da Celeste Olímpica, né? A seleção do Uruguai. O Uruguai é onde o César Roberto começou sua carreira de repórter de rádio, lá no Estádio Monumental. É com ele que nós começamos essa noite o nosso giro de manchetes, iniciando o nosso programa. Com você, César, boa noite. Oi, Beto, boa noite para você, boa noite para os companheiros, para quem tá em casa e um beijão especial hoje para todas as secretárias, né? Hoje, dia 30 de setembro, comemora-se o dia da secretária. Então, para você que é secretária, um grande beijo de toda a nossa equipe aqui. Seria bom, né, se eu tivesse começado lá no Uruguai, né? Quem sabe eu estaria lá até hoje, né, Beto? Verdade, né? Verdade. Cobrindo o Nacional, cobrindo o meu Penharol, a Celeste Olímpica. Brincadeiras à parte. Você perguntaria para o Luizito Soares se ele mordeu ou não? Mas claro que eu perguntaria. Mas não era nem necessário perguntar, né? Você não iria se sentir intimidado? Não, de jeito nenhum. Se é uma coisa que eu não sinto é timidez. Na hora de fazer alguma pergunta, né? Desde que ela seja uma pergunta correta, sim, uma pergunta dentro dos fatos, mas eu não me sentiria tímido, não. Tá bom. Luizito Soares, hein? Mas eu queria entrevistar Pablo Forlan, aquele goleiro do Santos, Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues, bem lembrado. Olha... O Rodolfo Rodrigues fez aquele milagre aquela vez, naquela defesa. Isso, num jogo do Santos contra o América de Rio Preto. Uma defesa que está gravada, né, no torcedor do Santos em especial até hoje. Foram 4 ou 5 chutes consecutivos contra o gol dele, uma hora com o braço, outra hora com a palma da mão, outra hora com os pés. Santos e América de Rio Preto, Beto, na Vila Belmiro. E olha onde é que está o América hoje. Está disputando a Bezinha. Tenho as minhas dúvidas. Aliás, está um rebu danado no América de Rio Preto, né? Era para ter eleição para presidente agora na última sexta-feira, mas durante a semana teve até tiroteio. O antecessor atirando no candidato a presidente do América de Rio Preto, a coisa ferveu por lá. Que coisa. Então, uma pena, né? Porque eu já assisti também Corinthians América no Pacaembu, eu já fiz vários jogos da Inter contra o América de Rio Preto, lá em Rio Preto, no estádio antigo, o Mário Alves de Mendonça, hoje é estádio novo, né? E muitos jogos do América aqui, no Limeirão também, contra a Internacional. É uma pena, América de Rio Preto, União São João de Araras, que está de licença até hoje, muitas equipes do nosso interior que estão numa requinguela danada. Essa aqui é a realidade do futebol do nosso interior. Beto, meu destaque fica um dos destaques por conta dessa enquete. O jogo da próxima quarta-feira em Porto Alegre contra o Flamengo. O Flamengo desembarcou no Salgado Filho agora por volta das 4h30 da tarde. Não teve treino hoje. O Flamengo que empatou com o São Paulo 0-0 no sábado, fez um treino ontem, domingo. Hoje, em razão da viagem, não treinou. Está concentrado em Viamão, a 20 quilômetros de Porto Alegre, num hotel somente do Flamengo. O hotel reservou essa data de hoje, amanhã e quarta-feira, somente para a delegação do Flamengo, para esse jogo contra o Grêmio de Porto Alegre. Seria um hotel fretado. Isso, um hotel, porteira fechada, né? Porteira fechada. Exatamente. E a informação, eu tive uma informação que até me causou surpresa, que desde 2004 o Flamengo não ganha do Grêmio lá em Porto Alegre. 2004? 15 anos, portanto, que o Flamengo não ganha do Grêmio
lá dentro de Porto. Me estranhou essa informação. O Grêmio tem uma dúvida, Jeromel não tem treinado, está entregue ao departamento médico, ainda é dúvida para o primeiro jogo da decisão da Libertadores na próxima quarta-feira, Grêmio e Flamengo. Se o Grêmio não tiver o Jeromel para essa partida, eu acho que ele perde muito. Muito embora eu entenda que o Flamengo não perca o jogo lá. Acho que o Flamengo empata o jogo lá e depois decide a sorte na volta no Maracanã. Acho. Tá? E amanhã nós teremos também o primeiro jogo entre os dois argentinos. O River Plate enfrentando o Boca Juniors lá em Buenos Aires. Sim. Então o ganhador de River e Boca vai fazer a decisão da Libertadores contra o ganhador de Flamengo e Grêmio. O que eu não consigo entender é em Santiago, né? A decisão da Libertadores. Será em novembro no Chile, no Chile. Eu não consigo entender o porquê disso, Beto. Não entra na minha cabeça. Até entendo. São as maracutaias da Conmebol, né? Para os caras que dirigem o futebol sul-americano, ficar no Chile lá 10, 12 dias, porque eles vão antes. A decisão é dia 11, eles vão dia 30, né? Para ficar lá naquela mordomia danada. Não seria bom uma final da Libertadores em 2 jogos? Digamos, Flamengo e Boca. Um jogo no Maracanã e outro jogo em Buenos Aires. Não seria muito mais, né? Mas eles copiam muito a Europa, né? A Europa, é o que eu digo sempre. Depois que nós passamos a copiar o futebol europeu, no Brasil em especial, não ganhamos mais nada. Eu sou totalmente contra, mas enfim, quem sou eu para mudar essas regras? Outro destaque, a semana que passou, Beto, passou um tsunami no futebol brasileiro com a queda de técnico, hein? Verdade. Cuca no São Paulo, Rogério Ceni no Cruzeiro. Quem mais? Oswaldo Oliveira no Fluminense. Zé Ricardo. Olha, eu não entendi o Abel. O Cruzeiro está jogando agora contra o Goiás, lá no Serra Dourada, em Goiânia. E o Abel, que até por volta das 2 horas da tarde, não sabia se ele poderia comandar o Cruzeiro ou não, né? Porque o nome dele só saiu no bid por volta das 4 horas da tarde. Então ele foi para Goiânia e está no banco do Cruzeiro. Eu não entendi essa do Abel, porque nós que estamos no meio do futebol já há muito tempo, nós sabemos que o Abel sempre teve aquela postura. Eu não pego um time para dirigir no meio da competição. Nós já estamos quase que na reta final do Brasileirão. E o Abel aceitou essa proposta do Cruzeiro para substituir o Rogério Ceni, que voltou para o Fortaleza. Também não entendi. Mas ainda sobre o Abel Braga. O Cruzeiro não está pagando ninguém. Tá um rebuliço no Cruzeiro que, meu Deus, dá até pena de ver. Está com salário atrasado, já vai indo para 3 meses. Contrata o Abel. Deve pagar por volta de 800, 900 mil conto por mês para o Abel Braga, né? Será que ele vai receber? E eu também, repito, não entendi dele pegar o Cruzeiro já nessa reta final e nas condições que está o Cruzeiro. Não entendi. Sobre o Rogério Ceni, se eu fosse o Rogério Ceni, depois que ele deixou o Cruzeiro, eu não assumiria time nenhum nessa reta final de competição. Porque eu fico imaginando o seguinte, Beto, e quem está nos acompanhando há de concordar comigo. Se não quiser concordar, fique inteiramente à vontade. Digamos que o Rogério Ceni, que voltou para o Fortaleza, que ele venha a ser rebaixado com o Fortaleza. Olha só, ele vai dar tremendos passos para trás, né? Então, se eu fosse ele, sair do Cruzeiro, deixa passar esse final de ano, outubro, novembro, dezembro, aí o ano que vem poderia até voltar para o próprio Fortaleza, porque se ele cair, aí eu não sei o que vai ser da carreira dele. E falando em Rogério Ceni e Cruzeiro, a rescisão de contrato do Rogério, R$200 mil. O Cruzeiro quer pagar em 12 meses esses R$1.900.000. O Rogério Ceni não está aceitando. Não, se vocês não me pagarem à vista, numa só, uma em cima da outra, eu vou botar o Cruzeiro na justiça. Boa noite. Pois não, Roberto? Boa noite. Desculpe interromper, mas será que vocês, o Denis, até lembra melhor, lembra aquela confusão que teve no Independente Futebol Clube, que enquanto não assinasse a rescisão do treinador de Jameli, né, não entraria no bid o novo treinador. Como o Abel Braga entrou no bid,
provavelmente o Rogério Ceni tem assinado o acordo. Pode ser. Bem lembrado. Só no Galo já Pode acontece isso. Pode ser, porque eu acompanhei essa informação no site da TV Alterosa, de Belo Horizonte, que o Rogério deixou bem claro que ele bota o Cruzeiro no pau se eles não pagarem a rescisão em apenas uma vez, e tão somente uma só vez. Mas foi boa a sua orientação. Inter. A Inter dispensou a semana passada, Beto, já alguns jogadores. Cerca de 5 ou 6 jogadores já deixaram o Internacional. Rafael Ferro, o lateral Ferrugem, o zagueiro Wallace, o Piveta, enfim, cerca de 5 ou 6 jogadores já foram dispensados. Como já dissemos aqui a semana passada, está confirmada a antecipação do técnico Elano já para iniciar os trabalhos, talvez na semana que vem, visando o Paulistão de 2020. No próximo sábado vai ter um evento no Limeirão, um café lá para o pessoal da imprensa, com a diretoria da Internacional, onde alguns fatos novos serão apresentados para a imprensa. Isso no próximo sábado de manhã, lá no Limeirão. No último sábado, a Inter foi agraciada pelo troféu Fumagalli, pela conquista, pelo acesso que teve da Série 2 da atual temporada, Beto. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, César. Essas primeiras informações, então, do Arquimedes Tricai aqui no nosso programa. Arquimedes. É isso aí, muito bem, César. Agora a hora e vez dele, o homem da sucuri, Denis Suidedos. Boa noite, Denis. Doutor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem está em casa, boa noite para o pessoal da técnica e também para todos aqui. Ô, Denis, também eu vou dizer uma coisa, sucuri, jacaré, o que acharam mais agora recentemente? Cordeirópolis? Olha, com essa crise de falta de chuva, né? As represas baixaram bastante, né? O nível, né? Limeira acho que tem uma captação de água até que mais elevada, né? Por conta dos últimos anos e o trabalho que foi feito. Cordeirópolis está num processo de uma nova represa. Só que para fazer qualquer buraco na terra tem que ter 35 milhões de licenças da CETESB e outras coisas mais que envolvem o meio ambiente. Mas está no caminho. Não corre o risco de ter uma nova estiagem como em 2014, né? Aquela falta d'água terrível, né? Mas com essa baixa, com esse baixo volume de chuva, as sucuris e as cobras elas se espantam um pouco. Tá bom. Mas vamos aos seus destaques. Doutora, a CBF anunciou há pouco, bom, para quem não sabe, no último dia 21, a CBF fez um sorteio no jogo do São Paulo contra o Botafogo. E o sorteio, a promoção era a seguinte: sua torcida vale um carro zero. E aí, torcedor que passava lá na catraca da bilheteria, ganhava o cupom, final do jogo, no intervalo do jogo, o locutor lá, o fulano da CBF, lá contratado, mexeu lá no saco, igual a gente faz aqui no sorteio, e tirou o nome. Ele tirou o nome da esposa do presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo. E, pior, ela nem foi no jogo. Olha. Olha o nível da situação. Um repórter do jornal O Globo do Rio de Janeiro fez uma reportagem investigativa e encontrou realmente esse cupom da esposa do presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo, que ganhou o carro, que até aí tudo bem, se ela tivesse ido no jogo, está concorrendo, né? Mas o fato principal é que ela não foi ao jogo. Não foi ao jogo. Então o repórter pegou Mas escuta, Denis, por favor, repita para a gente entender, para ver se, né, só era válido para quem estivesse. Só era válido para quem foi ao jogo. Passou pela catraca, preencheu o cupom, pegou o número, no intervalo do jogo, seu número é 1530. Aí puxou lá no saco lá, 1530. É o nome da conselheira, né, da presidente do Conselho Deliberativo. É a Ana Rita. Ela é esposa do Edson, que é presidente do Conselho do Botafogo. Até aí tudo bem, porque foi no jogo que está concorrendo. Mas o fato principal é que ela não foi ao jogo. E esse é o problema. Como é que surge lá um cupom para concorrer e ela não foi ao jogo? Então a CBF hoje em nota pediu desculpas pelo ocorrido, foi sem querer, querendo, e que um novo sorteio vai ser feito agora no dia 9 de outubro, no jogo do Botafogo contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Então pegou muito mal para a CBF, né? Claro. Tentaram passar o pano lá para
dizer onde é que surgiu esse bilhete da esposa, né, da Ana Rita, mas não teve como não. Ela não foi ao jogo e ganhou o carro. Então ela ganhou, mas não levou. Mas não levou. Não levou. Pelo menos, né, Denis? Mas se o repórter do jornal O Globo não descobre, ela já estava dirigindo o carro uma hora dessa. Olha lá. Foi no estádio, sem ninguém saber, né? O filhinho dela foi lá e colocou o bilhete na urna lá, pô. Ah, tá. Muito bem. Doutor, outro destaque fica por conta da terceira divisão do Campeonato Amador, a final que nós fizemos neste final de semana. E é uma pena que a gente não conseguiu colher imagens com qualidade, porque a tribuna lá, a cabine de imprensa, doutor, é impossível trabalhar. Impossível. Tem um vidro lá que não tem como fazer imagem. Embora nós já tivéssemos pedido para que o vidro fosse retirado na inauguração do Jardim Ipanema, o campo é muito bom, está muito bem cuidado pelo Carlão. Carlão que era muito bem cuidado e tal. Mas para transmitir as imagens para o Segundo Esportiva não fica legal. Então o Fernando teve que colher as imagens ali no plano do atleta. Sim. Que é ruim a imagem, né? Sem contar que ficou apertado e corremos o risco até de ser atropelado por um jogador a qualquer momento. Deve ir, mas fica esse registro, então, esse detalhe. 2 detalhes da arbitragem que chamaram a atenção no final de semana. O primeiro deles, na própria terceirona, o Limeirense venceu o Juventude por 4-3 nos pênaltis, foi campeão, merecidamente. Parabéns para o Juventude, parabéns para o Limeirense, uma bela final. E o árbitro acabou o segundo tempo com 44 minutos do segundo tempo. Então, gerou muita reclamação por conta dos jogadores. Outro detalhe